Vida Longa CBN. Doutor Francisco, bom dia. Bom dia. Então, quando a gente fala de autoestima, normalmente a gente vai para os extremos, né? A pessoa é convencida demais, ou então a pessoa tem baixa autoestima, não se valoriza, ou é humilde demais. Dá para a gente nivelar a autoestima? Qual é o nível que é bom para o ser humano desde criança, né? Chegar à velhice com uma autoestima equilibrada. Dá para medir isso, doutor? Bem, de toda forma, agradeço primeiramente, né, a minha presença aqui, a oportunidade da gente falar desse tema tão interessante. Então, né, trazer a todos que a autoestima ela está ligada a um processo de saúde mental. Então, nós devemos olhar por esse ângulo, né? Ou seja, a questão da saúde mental, ela ocorreu alguns anos atrás, um debate de vários psicólogos tentando levar mais informações sobre esse tema, né? Tentando quebrar alguns tabus, né? Para que a gente fale com propriedade, né? Então, teve uma lei federal promulgada em 2023, né, número 14.556, que abrange todos esses temas, né? Então, a autoestima, principalmente nesse processo do ciclo da vida, como você traz, né, desde pequeno e principalmente até a velhice, ela é vista inicialmente com algum estigma que a gente precisa, então, esclarecer, e vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Ou seja, nivelar a autoestima é a possibilidade de nós falarmos inicialmente sobre as nossas emoções, sentimentos, ou seja, como nós nos sentimos no dia a dia em relação às pessoas. Legal o senhor falar sobre isso, porque muita gente liga a autoestima ao visual. Você está bonito, você está bem arrumado, e aí vai ganhando a idade, vai ficando mais velho, naturalmente. A pele resseca um pouco mais, vão criando as rugas, e as pessoas começam a se sentir mal. Há uma tendência para isso, para as pessoas ligarem mais a autoestima ao que elas veem no espelho e perderem isso ao perceberem que estão ficando idosas? Exatamente. Aí nós temos que fazer uma ponte com o social, ou seja, o que a sociedade espera das pessoas, né? E é justamente por isso que existe essa relação com a imagem, como se a pessoa fosse ficar ad eternum naquela imagem, né? Que geralmente é uma imagem mais jovem. E socialmente é mais ou menos isso, é meio proibido envelhecer, né? Por isso que o Brasil é campeão mundial de cirurgias plásticas, porque as pessoas não querem parecer mais idosas ou mais velhas, elas querem parecer sempre mais jovem. Ou, como você mesmo colocou, né, usando determinadas roupas, mas as pessoas podem até parecer mais jovens ou usar determinadas roupas, mas estar com baixa autoestima. Elas podem não estar bem, né? Por isso é que eu faço essa conexão com a saúde mental. Então, necessariamente, não é o visual. O visual é um dos aspectos, mas ele não é o todo. O mais importante é como nós nos sentimos durante a nossa existência. E a gente vai perdendo essa autoestima? Mesmo uma pessoa equilibrada a vida inteira, conforme vai ficando idoso, vai se sentindo de repente sozinho, abandonado, e isso já diminui a autoestima, acontece naturalmente uma queda? Inicialmente, sim, mas por conta desse contexto. É extremamente importante, até nós olhamos em termos sociais, né? A gente acabou de sair de uma pandemia, né, de Covid-19, e ainda existem sequelas disso, né, agravando principalmente memória das pessoas. Então é um grande desafio, porque são vários aspectos que nós temos que levar em consideração, inclusive a desigualdade social sendo um deles, né? Então, no processo de envelhecimento, muitas vezes, os idosos vão perdendo o direito de fala, né, das tomadas de decisão,
vão ficando mais ao lado. E por isso, muitas vezes, entristecendo, né, nos casos mais graves, sendo levados a processos depressivos. Então, é importante que a gente tenha esse olhar, tanto da pessoa que envelhece, como das pessoas que cuidam dos idosos, né? Ou seja, ter essa percepção de que a pessoa que está no processo de envelhecimento, ela tem uma grande experiência de vida, né? Que inclusive pode passar para as novas gerações. Então é importante a gente entender a relevância desse processo. Como garantir uma autoestima para o idoso? A gente consegue perceber, ele dá sinais de que ele está ficando com baixa autoestima? Como é que a gente estimula isso? Exatamente, né? Então, existem algumas recomendações importantes. A primeira, nesse processo de envelhecimento, cabe a todos, mas principalmente aos longevos, para que ele consiga tirar algumas pausas durante o dia, que ele possa tirar um tempo para ele, né? Ou seja, olhar as suas questões, pensar em questões como gratidão, né? Ou seja, dele ser agradecido pela sua própria vida, valorizar o que ele conquistou ao longo do tempo, né? Manter um diálogo com as pessoas que ama, porque é muito curioso, à medida que as pessoas vão envelhecendo, elas muitas vezes vão perdendo contato com as pessoas, até mesmo por conta de morte, né? É muito comum o idoso dizer, nossa, mas eu ainda estou aqui e meus amigos já se foram, né? Então, essa ideia, essa sensação de solidão, ela aparece muito forte à medida que as pessoas se recolhem e não conseguem, de alguma forma, manter contato, né, com as pessoas, com os amigos, muitas vezes com a própria família, né? Muitos idosos são abandonados. Então, é importante para a manutenção da autoestima a qualidade do tempo que as pessoas permanecem juntas. Não só tempo, né, mas a qualidade, não só quantidade de tempo. Agora, o senhor falou uma coisa interessante e me lembrou também que alguns idosos, eles são antissociais. Eles vão ganhando a idade, não sei se por autoconfiança, como o senhor já disse, né? Já vivi tanto tempo da minha vida, já aprendi tanta coisa, não preciso mais disso, daquilo ou de alguém. Mas alguns beiram o antissocial e querem, desejam ficar sozinhos. Pode parecer estranho para os mais novos, né? Para filhos, por exemplo, que veem uma postura como essa, mas isso é um ato, o ser antissocial é um ato de autoestima grande, ele se resolve sozinho, ou ele também não percebe que isso pode ser um ato de baixa estima? Como é que funciona isso, doutor? Bem, isso é uma coisa bastante interessante, né? Ou seja, e tem a ver com todo o processo existencial do ciclo da vida. Ou seja, quando jovem, né, criança, jovem, adolescente, idoso, né? Ou seja, se a pessoa desde cedo ela é antissocial, quando ela envelhece, não acontece uma coisa mágica, ela deixa de ser antissocial. Ela será um velho antissocial, né? Será um idoso antissocial. E isso é uma coisa muito ruim, né? Ou seja, porque ela deve levar em consideração outros aspectos da vida que não só ela, né? Ou seja, a questão narcísica, né, de olhar para si próprio, é muito forte na nossa sociedade, nos dias atuais. Só que quando chega esse momento, as pessoas se dão conta que elas não vão conseguir viver só por elas mesmas. Elas precisam, né, de outras relações, até para que tenha uma longevidade que vale a pena ser vivida e que precise, muitas vezes, de suporte, né, psicológico, emocional para tudo isso. Então, é natural que, em alguns casos, esse aspecto antissocial aconteça, mas ele não apareceu do nada, a pessoa já vinha carregando isso, e só porque envelheceu, ficou, né, mais parado nesse setor. O senhor fala sobre essa vivência, né, enquanto criança, jovem, adulto, até a idade mais avançada. Muitas vezes a gente, em diálogos com os mais velhos, percebe a seguinte frase: ah, mas você ainda é jovem. Ah, mas você ainda é jovem. Ah, você é só uma criança. Quem ouve
tem essa impressão de que, eu sou criança, eu sou jovem, e envelhece ainda achando que é criança e que é jovem, depois toma um choque? Pode acontecer isso? Pode acontecer, muito por, às vezes, uma percepção pessoal do seu caminho de vida e também porque a sociedade, mais uma vez, preconiza isso, né? Essa questão de sermos eternamente jovens, né? Então, por isso que uma outra dica que eu acho importante é a interação, né, de pessoas mais idosas com pessoas mais jovens, ou seja, pessoas de gerações diferentes que possam compartilhar uma existência, que possam conversar, até porque o idoso ele tem muita experiência e ele vai contar com o vigor dos jovens, né? Então, isso fortalece a autoestima. À medida que ele comece a entender que essa nova fase da vida, hoje dita 60 a mais, né? Algumas pessoas chegando até 100 anos, né? Então nós não sabemos direito até quando vamos. É importante que nessa fase haja um reconhecimento desse lugar social, ou seja, que não é uma coisa ruim a gente envelhecer, depende de como nós vamos envelhecer, né? Esse é o processo. Agora, e é bom colocar isso na cabeça da criança e do jovem desde cedo? Olha, você agora é criança, mas um dia você vai ter a idade da mãe, da mamãe, você vai ter a idade da vovó. Falta isso hoje em dia, esse tipo de atenção e cuidado com o que a criança precisa ver lá na frente? Eu sinto que sim, né? Ou seja, não só na escola, enfim, mas eu acho que principalmente no núcleo da família, né? A família seria esse lugar para essas experimentações, como disse antes, né? Ou seja, dos jovens terem contato com pessoas mais velhas, né? Idosos, até para entender esse ciclo da vida, né? Que ele vai passar por transformações ao longo do tempo. Então, quando nós estamos cuidando dos idosos, também nós estamos cuidando de nós mesmos, porque se tudo der certo, nós vamos chegar lá, né? E precisamos chegar lá com essa autoestima mais regulada, e também, né, tomando cuidados com uma série de coisas, né? Por exemplo, a questão da autonomia financeira, que é um dos pontos que as pessoas não pensam, né? Não pensam só na questão do envelhecer, mas de que é importante porque os custos de saúde após os 60 anos, eles aumentam significativamente, né? Então, as pessoas também tomam um susto quando envelhecem, porque elas vão gastar mais com médicos, com remédios, com internações, né? Então, isso já seria interessante como um processo educacional que já pudesse ser falado com os mais jovens. Doutora, a felicidade, a alegria, ela pode disfarçar essa baixa autoestima? Porque a gente vê que muitas vezes os idosos são alegres, são felizes, e as pessoas, nossa, você envelheceu tão bem. Claro que existem os casos verdadeiros, mas isso pode disfarçar também uma baixa autoestima? Pode, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, né, nós vivemos na sociedade do espetáculo. Então, as pessoas não podem demonstrar tristeza, né? Às vezes elas estão tristes por alguma coisa e é natural como o ciclo da vida. Então, as pessoas precisam sempre estar sorrindo, né? Nunca tem nenhum problema. Então, isso tudo são disfarces de coisas que as pessoas podem estar sentindo ou vivendo, mas elas não estão demonstrando. Só que em algum momento isso vai aparecer. E aí, quando aparece, é um choque muito grande. Até mesmo nessa fala. Nossa, aquela pessoa era tão sorridente, era tão legal, era tão feliz, e de repente ela entrou em depressão. Ou de repente ela não quer falar com mais ninguém, né? Porque justamente havia ali um disfarce social, pessoal, para parecer estar bem o tempo todo. E isso não existe, né? Nós temos que lidar, sim, com a felicidade genuína, e ela aparece em muitos momentos, né, do nosso dia a dia, da nossa vida, mas também nós vamos ter que lidar com a questão do sofrimento, que ele vai ocorrer também ao longo da nossa história. Então, à medida que nós tivermos uma autorização para a gente poder viver também o nosso sofrimento, eu acho que isso pode ter um equilíbrio maior e as pessoas vão poder se expressar de uma maneira melhor.
Doutor, para a gente encerrar, nosso público é variado, vai do jovem adulto, né, do adolescente, né, até a idade mais idosa, né, digamos assim. Para aqueles que ainda vão envelhecer, vamos colocar desse ponto, o que falar para eles em termos de autoestima pensando no futuro? E para aqueles que já são idosos, que conselho o senhor daria para melhorar a autoestima? Bem, em primeiro lugar, como psicólogo, né, eu sempre vou dizer às pessoas: procurem uma ajuda psicológica para você conseguir elaborar em você mesmo essas questões ligadas às emoções, aos sentimentos, né, para poder, mais uma vez, lidar com as dificuldades em relação à vida. A psicoterapia é uma ferramenta valiosa, poderosíssima, né, para essas questões emocionais. Então, eu diria para as pessoas, lógico, né, não precisa todo mundo ir lá para o consultório, mas quando sentir essa necessidade, ir trabalhando já as suas emoções para que você possa envelhecer, ter uma longevidade com melhor consciência de quem é você, entender os seus limites, né, entender algo que é importante quando nós nos tornamos idosos, que é olhar o nosso legado, ou seja, aquilo que nós fizemos na vida, porque quando você é muito jovem, você não pensa muito nisso, né? Você quer simplesmente viver e viver de forma alegre e tudo mais, mas quando você é muito idoso, você sabe dessa sensação da finitude. Então é importante o legado, aquilo que você vai deixar, e entender isso como um ciclo natural da vida, né? Então, e por que eu coloco isso, né? A Organização Mundial de Saúde alerta para os transtornos de ansiedade, depressão, isso em todos esses ciclos existenciais, mas principalmente na população 60 mais, né, que tem uma dificuldade maior de falar das suas coisas. É lógico que em alguns momentos nós podemos falar com os nossos amigos, né, com os nossos parentes, mas acho que uma ajuda especializada num determinado momento da vida pode ser algo muito importante para você trabalhar de forma intensa e verdadeira esses aspectos. Doutor Francisco, olha, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória, dando essas dicas sobre autoestima. Tenho certeza que muita gente vai sair dessa entrevista aqui depois de ouvir pensando e vai compartilhar também para outras pessoas que precisam ouvir isso, viu? Que ótimo, é isso que nós precisamos, né? Que a gente possa compartilhar essas informações, notícias relevantes. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, doutor.